Muitas pessoas enfrentam rigidez matinal, sensação de cansaço e diversos males que seus médicos frequentemente atribuem às manifestações naturais do envelhecimento. No entanto, surge a questão: e se essa afirmação estiver completamente equivocada? Hoje, será apresentada uma visão geral de 5 rotinas matinais que permitiram a uma pessoa de 94 anos manter total independência e viver sem medicamentos, enquanto seus amigos, com metade da idade, recorrem diariamente a comprimidos e necessitam de ajuda externa. Um foco especial será dado à terceira rotina, que melhorou drasticamente o estado do cérebro e requer apenas 4 minutos todas as manhãs. É notável que 92% dos idosos ignoram completamente esse método, perdendo uma oportunidade crucial para a manutenção das funções cognitivas. 2 anos atrás, o médico dessa pessoa ficou impressionado com os resultados do exame médico anual. Os marcadores biológicos do paciente correspondiam aos de uma pessoa de 60 anos, o que era mais de 30 anos mais jovem que sua idade real. Quando o doutor perguntou sobre o segredo de tanta longevidade e clareza mental, o paciente revelou a essência dessas 5 rotinas matinais simples, que ele seguia rigorosamente há décadas. Essas rotinas estão acessíveis para serem implementadas por qualquer um, a partir da próxima manhã. Rotina 1. O ritual de hidratação estratégica. Porque 84% dos idosos acordam com rigidez nas articulações, mente nublada e baixa energia, quando um ritual matinal de hidratação de 30 segundos pode prevenir esses sintomas desagradáveis. A maioria das pessoas não percebe que a desidratação que ocorre durante o sono noturno representa um risco significativo para a saúde de adultos acima de 60 anos. Pesquisadores da renomada Johns Hopkins Medical School descobriram que mesmo um leve grau de desidratação pode reduzir a função cerebral em 27% e aumentar os marcadores inflamatórios em 31% em adultos acima de 65 anos. Isso ocorre porque, durante o sono, o corpo humano perde cerca de 1 litro de água através da respiração e da transpiração. No entanto, muitos idosos começam o dia consumindo bebidas desidratantes, como café, em vez de repor essa perda crítica de líquidos. A relação entre a desidratação matinal e o envelhecimento acelerado é tão evidente que especialistas em geriatria agora a consideram um biomarcador-chave para prever a saúde geral em idosos. Por exemplo, Eleonora, de 82 anos, sofreu por anos com dores de cabeça diárias e tonturas, até descobrir que a causa desses males era desidratação crônica. Seu médico prescreveu vários tratamentos, sem nunca conseguir resolver esse problema fundamental. Começar o dia desidratado acelera a degeneração articular e o declínio cognitivo em poucas horas, desencadeando uma cascata de problemas de saúde que a maioria dos médicos frequentemente diagnostica incorretamente. O líquido sinovial nas articulações torna-se mais viscoso quando desidratado, o que aumenta significativamente o atrito e o desgaste a cada movimento. Da mesma forma, as células cerebrais humanas precisam de hidratação adequada para manter a condutividade elétrica e remover eficazmente os resíduos metabólicos acumulados durante a noite. Sem hidratação matinal suficiente, esses produtos de decomposição permanecem mais tempo nos tecidos cerebrais, contribuindo para a confusão mental e potencialmente para um declínio cognitivo a longo prazo. A solução para esse problema é surpreendentemente simples, mas sua pontualidade é crucial. Antes de dormir, recomenda-se preparar um copo de 470 ml de água em temperatura ambiente com uma pequena pitada de sal natural. Essa bebida deve ser consumida imediatamente após acordar, antes do café ou do café da manhã. A água em temperatura ambiente é absorvida mais rapidamente pelo corpo do que a água fria. E uma pequena quantidade de sal contribui para a absorção celular através de um processo conhecido como equilíbrio osmótico. É importante notar que não se trata apenas de aumentar o consumo geral de água ao longo do dia, embora isso também seja benéfico. O benefício específico reside em interromper o jejum noturno com hidratação imediata, antes de introduzir qualquer outra substância no corpo. Para aqueles que acham a água pura sem sabor pela manhã, é aceitável adicionar um pouco de suco de limão, mas deve-se evitar qualquer adoçante que possa causar respostas insulínicas, interferindo nos processos metabólicos matinais. As células do corpo humano podem estar desidratadas agora mesmo. A implementação dessa rotina já amanhã de manhã permitirá sentir uma melhora imediata no bem-estar. Em poucos dias, provavelmente será notada uma diminuição da rigidez articular e uma melhora na clareza mental. Em algumas semanas, os efeitos cumulativos podem incluir melhora da digestão, aumento dos níveis de energia e até melhora da elasticidade da pele, à medida que o estado de hidratação de todo o organismo se normaliza. Somente essa rotina transformou o bem-estar matinal da pessoa aos 75 anos, e ele a segue rigorosamente há quase 20 anos. Rotina 2. Exposição à luz solar de acordo com os ritmos circadianos.
Você sabia que perder a janela crítica de luz solar matinal aumenta o risco de desenvolver depressão em 69% e perturba o padrão de sono por vários dias? Essa estatística alarmante, de um estudo da Universidade do Colorado, destaca um dos aspectos mais subestimados da saúde dos idosos. O Centro de Estudos do Sono da Universidade de Stanford confirma que 10-15 minutos de luz solar matinal reiniciam eficazmente os ritmos circadianos e aumentam a produção de serotonina em 42% em idosos. Comprimentos de onda específicos da luz solar matinal ativam receptores especializados na retina humana, chamados receptores de melanopsina, que então sinalizam o relógio mestre do cérebro, localizado no hipotálamo. Essa exposição à luz precisamente cronometrada desencadeia dezenas de processos biológicos, desde a produção hormonal até a regulação da temperatura corporal e a liberação de enzimas digestivas. Por exemplo, Robert, de 78 anos, conseguiu parar de tomar pílulas para dormir simplesmente mudando o horário de sua exposição diária ao sol. Ele fazia caminhadas diárias à tarde, sem saber que exposição à luz matinal é fundamentalmente diferente em seus efeitos biológicos. Sem a exposição adequada à luz matinal, o cérebro humano reduz a produção de melatonina, criando um ciclo destrutivo de sono ruim, aumento da inflamação e envelhecimento acelerado. A interrupção do ritmo circadiano afeta muito mais do que apenas a qualidade do sono. Esse ritmo impacta mais de 150 processos no corpo, incluindo a regulação da pressão arterial, a função imunológica e até a eficiência do metabolismo de nutrientes dos alimentos. Pesquisas da Northwestern University mostraram que idosos com ritmos circadianos desregulados exibem taxas visivelmente mais rápidas de perda de massa muscular e declínio cognitivo em comparação com aqueles com ritmos diários estáveis. Recomenda-se sair de casa dentro de 30 minutos após acordar por 10-15 minutos para uma exposição natural à luz matinal, mesmo em dias nublados. O principal é evitar, se possível, usar óculos de sol ou lentes de contato durante essa exposição, pois o vidro e o plástico filtram alguns dos comprimentos de onda específicos da luz necessários para a reinicialização do ritmo circadiano. A luz deve entrar pelos olhos para ser eficaz. A exposição da pele por si só não reiniciará o relógio interno de uma pessoa. Se o tempo impedir completamente a saída, sentar perto de uma janela ajuda um pouco, embora seja cerca de 50% menos eficaz do que a luz externa direta. Para residentes de regiões extremamente setentrionais com luz solar limitada no inverno, uma lâmpada de fototerapia médica, projetada especificamente para a regulação dos ritmos circadianos, pode ser um substituto útil. No entanto, a luz natural permanece superior quando disponível. O relógio interno do seu corpo aguarda o sinal de luz matinal de amanhã. Não perca essa janela crítica. Os benefícios dessa rotina se acumulam com o tempo, criando ciclos de sono-vigília cada vez mais estáveis que apoiam todos os aspectos da saúde. Em uma semana de exposição consistente à luz matinal, a maioria dos idosos relata que adormece mais facilmente e acorda mais descansada. Em um mês, muitos notam melhora no humor, energia e regularidade digestiva à medida que seus relógios internos se estabilizam. Rotina 3. A rotina de ativação cognitiva de 4 minutos. Por que uma pessoa permite que seu cérebro perca aproximadamente 30.000 conexões neurais todas as manhãs, quando uma rotina simples de 4 minutos pode reverter essa perda? Isso não é um exagero, mas um fato baseado em pesquisas neurológicas sobre a plasticidade cerebral em adultos envelhecidos. Neurocientistas da Harvard Medical School descobriram que exercícios de ativação cognitiva, realizados imediatamente após acordar, aumentam a neuroplasticidade em 37% e melhoram as funções executivas ao longo do dia. As primeiras horas da manhã apresentam uma oportunidade única para o treinamento cerebral, pois as redes neurais humanas estão em um estado mais adaptável ao fazer a transição do sono para a vigília. Isso se deve aos níveis elevados do fator neurotrófico derivado do cérebro, BDNF, frequentemente chamado de fertilizante milagroso para células cerebrais, que atinge o pico logo após o despertar e diminui gradualmente ao longo do dia. Por exemplo, Margaret, de 86 anos, preveniu um declínio cognitivo significativo durante a recuperação de uma cirurgia de quadril, mantendo essa rotina mental matinal. Enquanto a fisioterapia foi adiada durante sua recuperação, seus exercícios cognitivos apoiaram a função cerebral nesse período de risco aumentado. Pular a ativação cerebral matinal cria um déficit cumulativo, acelerando o declínio cognitivo e aumentando o risco de demência em 29%. De acordo com estudos de longo prazo do National Institute on Aging, cada manhã apresenta uma oportunidade crítica para engajar os mecanismos de plasticidade cerebral, seja positivamente através de ativação direcionada, ou negativamente através de ações passivas que não estimulam o crescimento neuronal.
O dano de pular essa rotina não é imediatamente óbvio, razão pela qual muitos idosos a negligenciam até que as mudanças cognitivas se tornem perceptíveis. A essa altura, conexões neurais significativas já foram perdidas. Recommanda-se realizar au desafio matinal 444. Ele envolve resolver um problema matemático simples, recordar uma memória detalhada, aprender 4 palavras novas e visualizar o seu dia por um total de 4 minutos. Essa combinação precisa ativar várias áreas do cérebro simultaneamente, criando o que os neurocientistas chamam de interconectividade, que fortalece a resiliência cognitiva geral. O problema matemático ativa os centros de raciocínio lógico. A recordação fortalece as redes hipocampais necessárias para o armazenamento de informações. O aprendizado de vocabulário desenvolve os centros de linguagem, e a visualização engaja as áreas de planejamento e funções executivas no córtex pré-frontal. O intervalo específico de 4 minutos é baseado em pesquisas que mostram que o engajamento cognitivo breve e intenso é mais eficaz do que ações passivas mais longas. Para implementar isso eficazmente, deve-se preparar os materiais na noite anterior. Talvez um problema matemático de um livro ou aplicativo, uma dica para a memória, como lembre-se do seu 30º aniversário, 4 novas palavras de vocabulário e um exercício de visualização simples. As conexões neurais do cérebro são formadas ou enfraquecidas a cada escolha matinal. Elas devem ser fortalecidas já amanhã. A proteção cognitiva que essa rotina proporciona é tanto imediata quanto cumulativa. Em poucas horas, será sentida uma melhora na clareza mental e uma tomada de decisões mais aguçada. Em algumas semanas, os praticantes regulares notam melhor recordação de palavras e aumento da confiança nas capacidades cognitivas. Em alguns meses, a rotina cria um aumento mensurável na reserva cognitiva, a capacidade do cérebro de compensar mudanças relacionadas à idade ou pequenas lesões. A pessoa em questão pratica essa rotina desde os 70 anos e atribui a ela sua acuidade mental inabalável aos 94 anos. Rotina 4. Sequência estratégica de movimentos. Algumas pessoas comprometem sua independência seguindo conselhos desatualizados sobre exercícios matinais que, na verdade, aumentam o dano articular em idosos acima de 70 anos. A maioria dos programas de alongamento tradicionais foi projetada para corpos jovens e pode ser ativamente prejudicial para articulações e tecidos envelhecidos. Pesquisas da Mayo Clinic mostram que realizar movimentos matinais incorretos aumenta a inflamação em 31%, enquanto uma sequência de movimentos direcionada de 7 minutos reduz a dor e a rigidez em 44% em 2 semanas. Essa diferença dramática existe porque o tecido conjuntivo envelhecido requer uma abordagem específica ao movimento que leva em conta suas propriedades biológicas alteradas. Após os 70 anos, as fibras de colágeno ficam menos hidratadas e mais reticuladas, o que significa que elas requerem um aquecimento suave e progressivo, e não alongamento agressivo frequentemente recomendado em revistas de fitness ou vídeos voltados para jovens adultos. Por exemplo, Thomas, de 85 anos, conseguiu parar de usar um andador substituindo sua rotina matinal prejudicial por essa sequência estratégica. Ele seguia diligentemente um programa de alongamento projetado para sua idade de 50 anos, sem saber que estava contribuindo para a diminuição de sua mobilidade. Alongamentos matinais comuns, como tocar os dedos dos pés e rotações do pescoço, criam microlesões em idosos, acelerando os próprios problemas articulares que eles tentam prevenir. Curvaturas profundas para frente exercem pressão excessiva sobre os discos intervertebrais, que perdem hidratação com a idade. Movimentos rápidos do pescoço podem interromper o fluxo sanguíneo através das artérias vertebrais já estreitadas, características de idosos. Mesmo movimentos aparentemente suaves, como torções sentadas, podem criar forças de cisalhamento nas articulações facetárias da coluna se realizados imediatamente ao acordar, antes que os tecidos atinjam a temperatura ideal de trabalho. Recomenda-se seguir uma sequência de movimentos de dentro para fora. Rotações suaves dos ombros, marcha sentada, alongamento peitoral na porta, agachamentos com apoio e movimentos circulares dos tornozelos, tudo antes do café da manhã. Essa sequência segue uma progressão fisiologicamente fundamentada que primeiro aumenta a temperatura corporal e o fluxo sanguíneo para os principais grupos musculares, antes de engajar a amplitude total de movimento das articulações. Deve-se começar com rotações de ombro sentado. Com os braços relaxados ao lado do corpo, faça pequenos círculos, aumentando-os gradualmente por 30 segundos para ativar a circulação na parte superior do corpo. Em seguida, passe para a marcha sentada. Levante os joelhos alternadamente, sentado em uma cadeira firme, por 1 minuto, para engajar os estabilizadores do core e aumentar o fluxo sanguíneo na parte inferior do corpo. Depois, realize o alongamento peitoral na porta.
Fique em um batente de porta, com as mãos na altura dos ombros em ambos os lados. Incline-se suavemente para frente por 30 segundos para combater a postura curvada que frequentemente se desenvolve em muitos idosos. Continue com agachamentos com apoio. Segurando-se em uma bancada ou cadeira resistente, dobre os joelhos apenas até um nível confortável por 1 minuto para ativar os maiores músculos do corpo e estimular a atividade metabólica. Conclua com movimentos circulares dos tornozelos sentado. Estenda uma perna e gire o pé no sentido horário e anti-horário por 30 segundos em cada perna, para melhorar a circulação nas extremidades inferiores e a mobilidade do tornozelo, o que é crucial para a prevenção de quedas. A saúde das articulações é determinada pela forma como uma pessoa se move nos primeiros 30 minutos após acordar. Deve-se iniciar a sequência correta amanhã. A maioria dos idosos nota melhorias imediatas na rigidez matinal nos primeiros dias. Em 2 semanas, os benefícios cumulativos geralmente incluem melhora da postura, redução da dor em atividades diárias e aumento da confiança nos movimentos. Após 1 mês de prática consistente, muitos relatam melhorias funcionais significativas em ações que antes causavam desconforto, como entrar e sair do carro ou alcançar objetos em prateleiras altas. Essa sequência de movimentos é a base da independência física da pessoa desde seus 80 anos, permitindo-lhe realizar tarefas domésticas que muitos de seus pares há muito abandonaram. Rotina 5. Protocolo nutricional de proteína cronometrada. Você sabia que consumir os alimentos errados no café da manhã acelera a perda de massa muscular em 23% em adultos acima de 70 anos, independentemente da ingestão total diária de proteínas? Essa descoberta, publicada no American Journal of Clinical Nutrition, desafia as recomendações dietéticas tradicionais que se concentram na quantidade diária total, em vez do momento estratégico da ingestão. Pesquisadores nutricionais do Tufts University Human Nutrition Research Center descobriram que o momento da ingestão de proteínas, e não apenas sua quantidade, determina se idosos retêm massa muscular ou experimentam sarcopenia rápida. Após os 60 anos, a resistência anabólica do corpo aumenta significativamente, o que significa que ele requer tanto mais proteína quanto proteína mais precisamente cronometrada para estimular a manutenção muscular. A maioria dos idosos consome sua maior porção de proteína no jantar, quando a capacidade do corpo de sintetizar músculos já está diminuindo, enquanto eles comem alimentos ricos em carboidratos no café da manhã, quando o potencial de síntese de proteínas está no seu pico. Por exemplo, Bárbara, de 91 anos, reverteu um declínio de força de 2 anos em poucos meses, simplesmente mudando o momento e o método de seu consumo de proteínas. Ela comia um café da manhã tradicional de torradas, frutas e café, um padrão comum que praticamente não oferece suporte aos músculos envelhecidos. Um café da manhã típico de idosos causa flutuações perigosas nos níveis de açúcar no sangue que aumentam a inflamação, aceleram a perda de massa muscular e prejudicam as funções cognitivas ao longo do dia. Começar o dia com alimentos ricos em carboidratos desencadeia uma resposta insulínica que, na verdade, suprime a capacidade do corpo de queimar gordura pelas próximas horas. Também não fornece os aminoácidos essenciais necessários durante as horas da manhã, quando as células musculares são mais receptivas aos sinais de crescimento. Para idosos, essa oportunidade perdida é particularmente custosa porque a janela anabólica, o tempo em que os músculos estão prontos para a síntese de proteínas, estreita a cada década. Recomenda-se consumir pelo menos 25-30 gramas de proteína dentro de 30 minutos após completar a sequência de movimentos matinais, priorizando ovos, iogurte grego ou um smoothie proteico com adição de colágeno. Essa quantidade específica é baseada em pesquisas que mostram que idosos precisam de aproximadamente 30 gramas de proteína de alta qualidade em uma única refeição para superar a resistência anabólica relacionada à idade e estimular a síntese de proteínas musculares. Distribuir quantidades menores ao longo do dia é menos eficaz do que essa dose matinal concentrada. O momento da ingestão após os movimentos não é aleatório. A atividade física leve aumenta o fluxo sanguíneo para os músculos e os prepara para utilizar a proteína de forma mais eficaz. Na prática, isso pode significar 2 ovos com queijo cottage, iogurte grego com adição de proteína em pó, ou um smoothie contendo proteína de soro de leite ou vegetal mais colágeno, que fornece aminoácidos específicos que apoiam a saúde das articulações e da pele. Deve-se abster-se de combinar essa proteína com carboidratos de alto índice glicêmico, como pão branco ou frutas doces, pois isso pode enfraquecer o efeito desejado de preservação da massa muscular. O período de máxima atividade anabólica do corpo se abre a cada manhã. Não se deve perder a oportunidade de recuperação celular de amanhã. Em poucos dias após a implementação dessa rotina, muitos idosos relatam uma melhora perceptível nos níveis de energia durante as horas da manhã. Em algumas semanas,
a maioria nota um aumento na força de preensão e uma redução da fadiga durante as atividades diárias. Após 3 meses, pesquisas científicas demonstram uma preservação mensurável ou até mesmo um aumento da massa muscular em comparação com o declínio constante naqueles que seguem cafés da manhã tradicionais. A pessoa em questão seguiu rigorosamente este protocolo de ingestão de proteínas desde meados dos seus 80 anos e atribui a ele grande parte de sua força funcional, muito além do que a maioria de seus pares experimenta. Essas 5 rotinas matinais não são segredos complexos de saúde. São ajustes biológicos elementares que harmonizam com os biorritmos naturais do corpo. A pessoa manteve sua independência aos 94 anos não por métodos excepcionais, mas pela aplicação consistente de hábitos diários. O corpo de cada pessoa possui a mesma capacidade surpreendente de autorreparação e resiliência em qualquer idade, se lhe forem fornecidos os estímulos necessários nos momentos ideais. As horas da manhã representam um período mais favorável para otimizar os processos biológicos, determinando a trajetória para o resto do dia. Quais dessas rotinas matinais você já pratica e quais está pronto para começar amanhã? A experiência de cada pessoa pode ajudar outro idoso a recuperar a saúde e a independência perdidas. Essas simples mudanças matinais podem transformar radicalmente a existência deles também.